Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar principalmente o cartão de crédito, tá? Mas eu quero trazer para vocês um pouco de cartão de débito também, para a gente entender a diferença dos dois cartões. Então olha só, cartão de débito. O cartão de débito ele é um tipo de cartão de pagamento vinculado a uma conta de depósito à vista que permite aos usuários acessar os terminais de autoatendimento, caixas eletrônicos, para realizar saques, depósitos, transferências, pagamentos de contas, consultas a extratos, entre outras funções. Então o que a gente tira desse primeiro momento? Primeiro que o cartão de débito ele é um tipo de cartão de pagamento, que eu posso utilizar ele para fazer pagamentos comerciais. A gente já vai falar sobre isso. Além disso, ele é vinculado a uma conta de depósito à vista. Então, se eu tenho uma conta corrente, por exemplo, eu vou ter um cartão de débito dessa conta, que permite aos usuários acessar os terminais de autoatendimento, que são os caixas eletrônicos. E o que eu vou fazer com esse cartão em um caixa eletrônico? Beleza, eu vou fazer saques da minha conta, eu vou poder fazer depósitos, transferências, vou poder inclusive fazer pagamentos de contas e consulta a extratos, entre outras funções. Então o cartão de débito ele tem essa variedade de funções dentro de um caixa eletrônico, de um terminal de autoatendimento. E além disso, ele é um cartão de pagamento, porque eu posso fazer pagamentos comerciais. Então, o cartão de débito também serve como uma ferramenta para efetuar pagamentos em estabelecimentos autorizados. Esse processo envolve a transferência imediata de fundos da conta bancária do titular do cartão para a conta do vendedor ou prestador de serviço. Então, vamos supor que eu vou até um mercado, vou fazer a compra de algum item e na hora de pagar eu posso utilizar o meu cartão de débito. E aí o valor que eu tenho em conta corrente vai ser transferido já na hora para o vendedor, para o atendente ali do mercado. Tá? Então, percebam que é uma conveniência. Claro que hoje em dia a gente tem outras opções, mas anos atrás isso facilitava, porque eu não precisava andar com moeda em espécie, eu apenas utilizava o meu cartão. O detalhe está aqui em estabelecimentos autorizados. Por que isso? Porque olha o que precisa de tecnologia para que isso aconteça. Tem o Point of Sale, o POS, que ele é um terminal eletrônico utilizado nos estabelecimentos comerciais para processar transações de pagamento. Então, aquela maquininha aonde o cartão ele passa, isso é um Point of Sale, um terminal eletrônico que é utilizado para permitir a transferência da minha conta, porque eu estou aqui, por exemplo, eu tenho conta no banco A e eu estou aqui com o meu cartão. E aí eu vou até o mercado, essa pessoa que me atendeu, que vai ter conta em um banco B. Eu vou passar esse meu cartão em um POS, que é um Point of Sale, que é aquela maquininha. Esse Point of Sale ele vai ler as informações do meu cartão, eu vou ter que digitar uma senha também para confirmar, e os recursos que estão aqui na minha instituição financeira, na minha conta corrente, eles vão ser transferidos para a conta lá do mercado, da instituição, onde eu fiz a compra. Que massa, Funciona assim, de maneira direta. Tempos atrás, isso facilitava bastante porque eu não precisava utilizar moeda em espécie, dinheiro em espécie. Então, o terminal POS, ele lê as informações do cartão, autentica a transação mediante senha do usuário, tem que digitar minha senha, e estabelece uma conexão segura com a rede bancária para verificar a disponibilidade de fundos ou limite de crédito. Tá? Como a gente está falando de um cartão de débito, eu vou ter que ter saldo na minha conta. Então, se eu fiz uma compra, vamos supor aí, de R$400, eu vou ter que ter R$400 pelo menos na minha conta. E se eu não tiver? Bom, aí eu posso utilizar, por exemplo, o limite da minha conta, que vai ser um limite de crédito, vai ser o cheque especial. Mas aí é um outro tipo de operação, porque daí eu já não estou fazendo débito direto da minha conta, eu estou fazendo como se fosse uma operação de crédito. O banco está me emprestando dinheiro para eu conseguir fazer essa transação. Uma vez autorizada, a transação resulta na transferência imediata de fundos da conta do cliente para a do comerciante. Então, sai da minha conta e vai para a conta do comerciante, emitindo um comprovante no final. Então, ao final aí da transação, vai ter um recibinho ali que vai justamente confirmar que saiu o dinheiro da minha conta e foi para a conta do comerciante. Como eu falei, para fazer uma compra utilizando o cartão de débito, é necessário que a pessoa tenha saldo suficiente em conta. Caso contrário, o pagamento ele vai ser recusado.
Lembrando, né, que eu posso ter um limite de cheque especial. E aí, se tiver dentro do limite de cheque especial, a compra ela vai passar. Inclusive, né, ele tem o nome de cheque especial porque antigamente as pessoas passavam cheque e se não tivesse saldo na conta, utilizava desse limite. Por isso o nome de cheque especial. Só que daí eu pago juros, tá? Se eu tiver saldo na conta, eu não vou pagar juros nenhum por fazer esse tipo de transação. Olha só, o cartão de débito ele representa um serviço essencial a pessoas físicas, de modo que as instituições elas são obrigadas a fornecê-los a todos os seus clientes. Então, se eu tenho conta corrente, a instituição financeira ela tem que me fornecer um cartão de débito. É um serviço essencial e eu não vou pagar por esse cartão. Embora os serviços essenciais associados ao cartão de débito, como a emissão do próprio cartão e a realização de pagamentos em estabelecimentos comerciais, não sejam tarifados, é importante notar que existem determinados serviços complementares que podem estar sujeitos a tarifas. Qual o exemplo? É o exemplo justamente do cheque especial. Se eu utilizei o cheque especial ao passar o meu cartão de débito, aí eu vou ter a cobrança de juros do cheque especial, que é um serviço complementar. Além disso, se eu perder o meu cartão de débito, por exemplo, e solicitar uma nova via, antes do prazo de vencimento do cartão, eu também vou ser tarifado. Nesses casos, as instituições financeiras são obrigadas a divulgar as tarifas cobradas em local e formato visível ao público, nas suas dependências e páginas da internet. Tá? Então, vai ter que colocar lá, por exemplo, qual que é a taxa de juros do cheque especial. Perfeito, pessoal. Cartão de débito, eu acho que o principal aqui é entender que além de ser utilizado nos terminais de autoatendimento, ele permite que eu utilize em pagamentos comerciais. E eu não pago, né, por conta disso. Ele é um serviço essencial, a não ser ali nas exceções que a gente trouxe. E além disso, para que eu consiga utilizar, via de regra, eu preciso ter saldo na conta. E o valor que sai da minha conta para o comerciante, isso acontece através do Point of Sale. Bom, agora a gente vai estudar o cartão de crédito. E a lógica aqui é diferente e é mais complexa, tá? Não digo a operação em si, porque as pessoas estão acostumadas a usar cartão de crédito, mas os detalhes para a nossa prova, eles são mais complexos, porque tem muita coisa aí. Então, um cartão de crédito é um instrumento de pagamento, até aí igual, emitido por instituições financeiras e por instituições de pagamento, que permite ao titular realizar compras ou saques até um limite de crédito pré-definido. Olha só o que eu estou falando, eu não estou falando da utilização de saldo na conta, eu estou falando que eu posso utilizar o cartão de crédito para fazer compras ou saques até um limite de crédito pré-definido. Vamos guardando essas ideias que depois a gente aprofunda. O cartão de crédito ele possui duas funções, tá? Ele é um instrumento de pagamento que permite realizar compras de bens e serviços sem a necessidade de dinheiro espécie, até aí igual ao cartão de débito. E ele é um instrumento de crédito pós-pago. Começam as diferenças. Ele oferece um limite de crédito para gastar e pagar posteriormente, com a opção de parcelamento e incidência de juros sobre o saldo não pago integralmente. Então, duas funções, instrumento de pagamento e instrumento de crédito pós-pago. A instituição, por exemplo, ela vai emitir um cartão de crédito e esse cartão de crédito ele vai ter o que a gente chama de limite de crédito. Vamos supor aí que o limite seja de R$1.000. Isso significa que eu vou fazer as compras que estejam dentro desse limite de R$1.000. Aqui eu não vou olhar o saldo que eu tenho em conta, porque se eu olhar o saldo que eu tenho em conta, eu vou utilizar o cartão de débito. Quando eu utilizo o cartão de crédito, eu olho o limite que foi concedido no meu cartão. Se o limite foi de R$1.000, eu posso gastar R$1.000 durante um determinado período. A gente vai ver que esse período é o período da fatura, tá? E a gente também vai ver que conforme eu vou utilizando e conforme eu vou fazendo os pagamentos, o limite de crédito ele vai voltando aos R$1.000. Então, se eu gastei R$50, ele vai reduzir do limite de crédito. Eu vou ficar com 950. Calma que depois a gente vai ver isso em detalhes, tá? Apenas contextualizando aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então, fiz uma compra de R$50, eu vou ficar com limite de crédito de 950. Aí eu vou ter que pagar depois esses R$50, porque ele não está debitando da minha conta nesse momento, ele está debitando do limite do cartão de crédito. Aí eu fiz o pagamento de R$50. O que vai acontecer? Eu vou voltar com os R$1.000 que eu tinha de limite antes, tá? Então, limite de cartão de crédito, eu vou fazendo as compras, ele vai debitando do limite do cartão. Eu faço os pagamentos, o limite do cartão de crédito vai subindo. Perfeito, só para a gente já ter uma contextualização. Quem é que pode emitir cartões de crédito? As instituições, aliás, né? Quem é que pode não? Quem é que pode a gente já viu, são instituições financeiras e instituições de pagamento. Mas em relação à emissão,
as instituições financeiras, elas não são obrigadas a conceder cartões de crédito a todos que os solicitam. Diferente de um cartão de débito, que é um serviço essencial, e quem tem conta corrente tem que receber o cartão de débito sem custo, o cartão de crédito ele é um produto. E as instituições financeiras não precisam conceder esse produto a todos os clientes que solicitam. Não, porque ele tem um limite de crédito. Eu não estou descontando direto da conta do cliente, como a gente viu no cartão de débito. Então, como ele é um produto de crédito que exige o pagamento pelo cliente, vai ter que ser feita uma análise de crédito para ver se o cliente ele tem condição de fazer o pagamento, se ele é um bom tomador de crédito, porque em síntese é como se fosse um empréstimo. A aprovação para um cartão de crédito depende de uma análise de crédito pela instituição emissora. Durante essa análise são considerados vários fatores, como histórico de crédito, renda e capacidade de pagamento do solicitante. Nessa análise de crédito, então, são fatores que a gente vai olhar, justamente histórico de crédito, renda. Então, tem cliente que vai conseguir o limite para o cartão de crédito, mas vai conseguir de R$1.000. Tem cliente que vai conseguir um limite maior, de 4, de 5 mil reais. Depende do quê? Desses fatores, histórico de crédito, renda e capacidade de pagamento. Quanto mais a pessoa tiver um relacionamento com a instituição financeira e a instituição financeira conhecer, a gente fala instituição financeira, tá? Mas são as sociedades de administradoras de cartão de crédito, que muitas vezes estão inseridas em uma instituição financeira. Então, eu vou falar a instituição financeira como se fosse a sociedade administradora de cartão de crédito. E então, na emissão, vão ser analisados esses fatores para determinar qual que vai ser o limite de crédito do cliente. Bom, no cartão de crédito, lembra que eu falei, né? Estava aqui o desenho que a pessoa ela vai ter aquele limite concedido de R$1.000, por exemplo, e ela vai poder utilizar durante um tempo. Esse tempo é compreendido na fatura. Então, olha só, a fatura do cartão de crédito é um documento que resume todas as compras realizadas com o cartão durante um determinado período de faturamento. Então, vamos supor aí que o meu cartão, esse período de faturamento, até vou marcar, ele vai do dia 1º até o dia... A fatura fecha, vou colocar aqui no dia... Teria que ser o mesmo dia, né? Vamos colocar aqui, dia 5 e vai até o dia 4. Aí. Né? Que tem 31, tem 30, assim fica mais fácil. Então, vai do dia 5, vamos supor que eu coloquei aqui meses, tá? Vai do dia 5 de junho, vai até o dia 4 de 6, 7, né? Julho, isso. Então, esse daqui é o período de faturamento de um mês. Vai do dia 5 de junho até o dia 4 de julho. Aí no dia 5 de julho, ele vai até o dia 4 de agosto. Então, são os períodos de faturamento. Vocês estão vendo aí que são 30 dias. Durante esse período de faturamento, eu vou poder utilizar o limite do meu cartão de crédito. Então, por exemplo, se começou aqui, né? Eu contratei o cartão agora, eu não utilizei nada. Eu começo a utilizar no dia 5. Eu vou ter os R$1.000 para usar durante esse período aqui. Aí, tem o dia que eu vou fazer o pagamento do que eu utilizei do cartão por aqui. Porque até agora, eu não estou desembolsando dinheiro nenhum. Eu estou utilizando o limite do cartão de crédito, que quem me concedeu foi a instituição financeira. Então, eu não estou fazendo pagamento de nada a princípio, diferente do cartão de débito. Que se eu estivesse utilizando nessas mesmas condições um cartão de crédito aqui, conforme eu fosse utilizando, eu já ia ter desconto da minha conta corrente, né? Porque a transferência, ela é automática, ela é imediata da minha conta para a do comerciante. Aqui não, eu estou descontando o limite do cartão. Aí chegou lá no dia 15 do 7, eu tenho o período que eu vou ter que fazer o pagamento. Tá? A minha fatura, ela fechou no dia 4. Dia 15, eu tenho que fazer o pagamento. Aí eu vou fazer o pagamento de tudo que eu usei aqui. Se eu utilizei meus R$1.000 de limite do cartão de crédito, eu vou ter que fazer o pagamento de R$1.000. E percebam que do dia 5 de julho até o dia 15, eu não vou ter limite nenhum, porque eu já utilizei os R$1.000. Então, a fatura, ela vai ser o documento que resume todas as compras realizadas com o cartão durante um determinado período de faturamento. Período de faturamento eu coloquei aqui para vocês. A fatura, ela vai ser esse documento que vai trazer todas as compras. Ah, eu gastei R$50 no mercado A, eu gastei R$300 no mercado B. Vai estar tudo discriminado na fatura. Além disso, ela traz algumas outras informações importantes. Vamos lá.
As instituições emissoras de cartão de crédito são obrigadas a fornecer extrato ou fatura mensal a seus clientes, onde devem constar, no mínimo, as informações sobre limite de crédito total e individuais por tipo de operação. Vai ter que estar lá o limite, né, do cartão de crédito e quanto foi utilizado aí por operação. Detalhamento de gastos realizados e parcelados. Né? Eu posso fazer uma compra parcelada, por exemplo. Tá? Eu não preciso fazer a compra do bem à vista, tal como se fosse no cartão de débito. Eu posso comprar ela em parcelas. Identificação e valores das operações de crédito contratadas. Encargos separados por tipo de operação, né? O que vai ter de imposto aí, o que vai ter de juros se eu fizer uma compra parcelada. Valor dos encargos para pagamento mínimo da fatura. É isso. Eu já vou trazer essa ideia para vocês. Quando chegar lá no dia 15, vamos supor que eu não usei R$1.000 aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um limite que é de 1.000, eu vou colocar aqui do lado, eu tenho um limite que é de R$1.000. Mas eu usei do meu cartão efetivamente R$800 durante esse período. Isso significa o quê? Significa que do dia 5 de julho, do dia 5 de julho até o dia 15 de julho, que vai ser quando eu vou fazer o pagamento, eu vou ter só R$200 sobrando no meu cartão. Daí eu já estou no novo período de faturamento, que vai constar lá para o dia 15 do 8 para eu fazer pagamento, tá? Mas vamos focar nesse período aqui. Então, chegou lá no dia 15, eu vou ter a fatura para fazer o pagamento das compras que eu fiz durante o período de faturamento. E aí, o interessante vai ser que eu vou ter dois pagamentos lá, discriminados. Eu vou ter o pagamento total, que é os R$800 que eu usei, e eu vou ter um outro valor, que é o pagamento mínimo. E aí, esse pagamento mínimo aí pode ser, por exemplo, vamos colocar aqui, de R$120. Eu posso, quando eu pego a fatura, fazer o pagamento de qualquer valor. Eu não preciso pagar exatamente os 800 ou exatamente 120. Mas, olha só, o pagamento mínimo, ele traz algumas informações importantes, tá? Quando eu faço o pagamento mínimo, significa que eu não fiquei inadimplente com a instituição financeira, com a instituição emissora do cartão. Eu não fiquei inadimplente porque eu fiz o pagamento do mínimo, pelo menos. Agora, se eu pagar qualquer valor que seja menor do que o mínimo, ainda que eu tenha feito um pagamento, eu já vou ficar em atraso com a instituição, porque eu não fiz o pagamento pelo menos do mínimo. Se eu faço qualquer pagamento que está entre o pagamento total e o pagamento mínimo, e não o pagamento total, eu posso fazer, por exemplo, pagamento de R$400. Eu fiz mais do que o pagamento mínimo. Tá ok. Só que ainda vai ficar um valor restante da minha fatura. E esse valor restante, ele vai a crédito rotativo para o próximo mês e ele vai incidir juros. A gente já vai entender isso na prática, só estou adiantando a informação, tá? Então, lá na fatura vai ter que ter o valor dos encargos para o pagamento mínimo da fatura. Se eu fazer o pagamento mínimo, quais encargos eu vou incorrer para o próximo mês? O custo efetivo total para operações de crédito no próximo período, eu ainda tenho uma outra opção, tá? Eu posso, ao invés de fazer os pagamentos aqui que constam na fatura, eu posso pedir um parcelamento dessa fatura para a instituição financeira. Aí é um pouquinho diferente a lógica, é como se eu pedisse realmente um empréstimo. Eu gastei R$800, eu posso pedir um parcelamento desses R$800, aí eu vou ter 10 parcelas de R$100, por exemplo, para fazer o pagamento dessa fatura. É uma opção que os clientes têm, a gente também vai aprofundar um pouquinho nessa ideia daqui a pouco. E taxas de atraso em pagamentos ou liquidações, né? Quanto que eu vou pagar se eu deixar de pagar aqui o pagamento mínimo, se eu ficar inadimplente com a instituição. Algumas definições que são importantes antes da gente adentrar mais a fundo nesses conceitos. Vamos lá. Anuidade é uma taxa cobrada anualmente pelo uso do cartão de crédito. Este valor é destinado a cobrir serviços associados ao cartão, como benefícios de programas de recompensa. A anuidade ela varia conforme o tipo de cartão e a política da instituição emissora. Alguns cartões oferecem isenção ou redução da anuidade como parte de promoções ou com base no volume de gastos do cliente. Então, olha só, o cartão de crédito ele é um produto das instituições. Se eu estou utilizando ele aqui, eu já vou adiantando essa informação, se eu estou utilizando ele dessa forma, gastei R$800 e fiz o pagamento total de 800, eu não vou pagar juros por conta disso. Apesar de ser um limite de crédito, se eu paguei ele no dia certo, eu não vou pagar juros pelo uso do cartão de crédito. Então, uma forma que as instituições elas têm de remunerar
o produto, cartão de crédito, é cobrando anuidade, tá? E olha só, é um valor anual, então eu posso ter uma anuidade que seja no valor de R$ 480, por exemplo. Né? Vai vir na minha fatura provavelmente isso daqui dividido em 12 vezes. Este valor é destinado a cobrir os serviços associados ao cartão, como benefícios de programas e recompensas. Tá? Então, cartões geralmente acumulam pontos, né? E esses pontos eles podem ser trocados por milhas ou então outros tipos de recompensas. E a anuidade ela vai variar conforme o tipo de cartão e a política da instituição emissora. Então eu vou poder ter cartões que eu tenho uma anuidade de 480 e eu vou poder ter cartões que eu tenho uma anuidade de 600, 700 reais. Depende, né? Quantos benefícios, quantos programas aquele cartão ele me traz. Alguns cartões oferecem isenção ou redução da anuidade. Então, tem cartões hoje em dia que não cobram anuidade. E tem outros que, a maioria no caso, oferecem descontos de acordo com o total que eu gastei. Então, se a minha fatura no mês, por exemplo, foi, vamos supor aí, R$ 7.000, eu vou ter um desconto de 50% nessa anuidade. Ao invés de pagar 480, eu vou pagar 240. Ou então, se meu gasto foi de R$ 14.000 no cartão, aí eu vou ter 100% de desconto. Eu não vou fazer o pagamento da anuidade naquele mês. Então, um exemplo aí do que a gente tem hoje em dia. Outra definição importante, o limite do cartão de crédito. Esse a gente já deve estar por dentro. É o valor máximo que o titular do cartão está autorizado a gastar. Esse limite ele é determinado pela instituição financeira emissora do cartão, com base em fatores como renda, histórico de crédito e capacidade de pagamento do usuário. A gente já viu. O limite ele pode ser ajustado ao longo do tempo, dependendo do uso do cartão e do histórico de crédito titular. Então, eu comecei aqui com o limite de R$ 1.000. Fui utilizando o cartão, me mostrei um bom pagador, a minha renda aumentou durante esse tempo, aí a instituição financeira ela pode aumentar esse limite. Não é uma regra fixa de que ele vai ser R$ 1.000 para sempre. Ela pode aumentar para R$ 2.000, por exemplo. E o pagamento mínimo. A gente também tem que entender isso já, né, com base no que eu expliquei. É o menor valor que o titular do cartão precisa pagar na data do vencimento da fatura para manter a conta em dia e evitar encargos por atraso. Não existe mais o pagamento, coloca um asterisco aí, tá? Não existe mais o pagamento mínimo obrigatório de 15% do valor da fatura, mas cada instituição financeira pode estabelecer com os clientes percentual de pagamento mínimo mensal em função do risco da operação, do perfil do cliente ou tipo de produto. Então, antigamente, até alguns anos atrás, era necessário que o pagamento mínimo ele fosse de pelo menos 15% do valor da fatura. Hoje em dia, não existe essa regra de que é 15%. Tá? As instituições financeiras, com base nos gastos, com base no perfil do cliente, elas podem estipular o limite sem respeitar esses 15%, porque não é mais uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, aqui, né, coincidentemente, dá 15%, né? Mas poderia ser mais do que esse pagamento mínimo aqui que está colocado aqui, ou menos inclusive, tá? Depende do perfil do cliente. O ponto é, não existe mais essa obrigatoriedade de 15%. E o crédito rotativo? Agora a gente chega numa parte importante, tá? Se o titular do cartão paga apenas o pagamento mínimo ou qualquer valor inferior ao total devido, o saldo restante é levado para o próximo ciclo de faturamento. E esse saldo é sujeito a encargos. Esse é o crédito rotativo. Então, na nossa situação aqui, né, o que aconteceu? Lembrem que eu falei que se ele pagar o total, fechou. Né? Ele pagou R$ 800, daqui 2 dias esses R$ 800 eles vão voltar para o limite dele. Mas, se ele não pagar, a diferença entre o que ele não pagou vai para crédito rotativo. E aí eu trago um exemplo mais elaborado aí para a gente trabalhar essa ideia. Então, situação 1, aquela em que o cliente ele não vai ir a crédito rotativo. Foi lá, né, cartão com limite de R$ 1.000, o cliente foi lá, fez uma compra de R$ 200 no dia 1º de agosto. Esses R$ 200 eles vão debitar do limite do cartão de crédito. O novo limite dele é 800. Total da fatura, fechou a fatura. Total é quanto? R$ 200, que foi a única compra que ele fez. Vencimento da fatura é quando? Dia 15/8. Qual que é o pagamento mínimo? R$ 30. Qual que foi o pagamento total? Aliás, qual que é o pagamento total, né? R$ 200. Se o cliente ele pagou R$ 200, daqui 2 dias, esses R$ 200 que ele pagou vai voltar, né? E o limite ele vai deixar de ser 800 e vai voltar a ser R$ 1.000. Aqui não teve a cobrança de encargos. Inclusive, tá? Existe um ganho em relação à inflação. Vou trazer esse conceito para vocês. Porque olha só, nesse exemplo aqui que está mais
A gente está com os períodos aqui. Percebam que eu fiz as compras durante o dia 5 de junho até o dia 4 de julho. Vamos pensar que eu fiz esses R$ 800 em uma única compra só, no dia 5 de junho. Quando é que eu vou ter que fazer o pagamento desses R$ 800 que eu comprei no dia 5? Eu vou ter que fazer lá no dia 15 de julho. Tá? São mais de 30 dias que eu ganhei para poder fazer o meu pagamento. E durante esse tempo, do dia 5 até o dia 15, aconteceu a inflação. Ainda que tenha sido 1% ao mês, ainda que tenha sido 0,5% ao mês, teve inflação. E eu comprei o produto pelo preço do dia 5. E paguei no dia 15 pelo preço do dia 5. Talvez aqui no dia 15 esse mesmo produto estivesse agora em R$ 805. E esses R$ 5, nesse exemplo, foi o ganho que eu tive da inflação. Porque eu compro aqui e estou pagando só aqui. Claro que se eu comprar no dia 4 de julho, eu ainda vou ter que pagar no dia 15. Eu ainda tenho um pouquinho de ganho. Mas o maior ganho de inflação está no dia 5. Porque eu comprei aqui e só vou pagar no dia 15 de julho. Por isso que dizem, né? Melhor dia da compra do cartão de crédito é o primeiro dia depois do fechamento da fatura do cartão. Então, o melhor dia de compra para esse período foi dia 5 de junho. Para o próximo vai ser dia 5 de julho, porque eu só vou ter que pagar lá no dia 15 de agosto. Melhor dia de compra do cartão. Perfeito. Situação 1, situação 2. O que acontece aqui na situação 2? Vamos lá. A gente tem que o cliente ele fez o pagamento do mínimo, tá? Que são os R$ 30. Ao invés de ter pago 200, ele pagou apenas R$ 30. Significa então que ficou faltando quanto? Se a compra ela foi de 200 e ele pagou 30, ficou faltando R$ 170. Esses R$ 170, como ele não optou pelo parcelamento, vai para crédito rotativo. E como é que vai funcionar então? O limite do cartão ele é de 830. Por que 830? Porque eu só paguei R$ 30, né? Aqui ele ficou em 800, eu fui lá e paguei 30. Esses 30 que eu paguei vão se somar aos 800. Então, o meu limite do cartão é de 830. E olha que interessante, né? Eu fui lá e fiz mais uma compra. Essa compra é de R$ 150 no dia 1º/9. Qual que vai ser meu novo limite? Vai ser 680, porque eu tinha 830, fui lá, comprei 150, fiquei com 680. A única compra que eu fiz no mês. E o total da minha fatura vai ser quanto? Prestem atenção nesse valor. Vai ser 346,56. Mas como? Se eu gastei só 150? Mas espera aí. 170 do mês passado tu deixou, porque tu só fez o pagamento de 30. E olha só, sobre esses 170 de crédito rotativo, que está aqui, a gente teve cobrança de juros e a gente teve cobrança de IOF. E o total na fatura não vai 170, vai 196,56. Então, na verdade, minha fatura está somando esses 196,56, que advém do crédito rotativo e seus encargos, mais o que eu gastei de compra naquele período de faturamento. E o meu total da fatura é 346,56, que eu vou ter que fazer o pagamento. Aqui, ou eu pago o total da fatura, ou eu vou ter que aderir a um parcelamento. Eu não vou ter mais a opção de fazer o pagamento mínimo. É assim que funciona agora. Ou eu pago o total, ou eu faço o parcelamento. Antigamente não. Antigamente vinha aqui na fatura um pagamento mínimo de novo. Aí vamos supor que o pagamento mínimo aí é 34, 346, 34 vai dar 17. Vamos colocar aí que deu R$ 53 mais ou menos. Esse seria o novo pagamento mínimo. Aí se eu vou lá e faço o pagamento do mínimo, a diferença dos 346,53 ia crédito rotativo para o próximo mês. E aí eu já não ia ter um crédito rotativo de 170. Eu ia ter um crédito rotativo aí de 290 e alguma coisinha. E isso ia acontecendo, tá? Com 15% de pagamento mínimo que era obrigatório, essa conta ela ia reduzindo, né? Se eu não fizesse mais compras. Mas antigamente o percentual mínimo da fatura era menor do que 15%. E essa conta ela ia aumentando se as pessoas fizessem o pagamento apenas do mínimo. Tá? Mas hoje não funciona mais assim, tá? Só fazendo contexto histórico. Hoje é assim, foi uma vez para crédito rotativo, não pode continuar indo mais. Ou o cliente faz o pagamento do total da fatura, ou então a instituição financeira vai ter que conceder um parcelamento do valor desses 346, e aí o cliente ele vai ter que arcar com as parcelas, tá certo? Bom, vamos lá então. Quando não ocorre o pagamento integral da fatura, a gente tem três opções. A primeira é o parcelamento. O cliente opta pelo parcelamento da fatura, situação em que contratará uma operação de crédito. Então, por exemplo, aqui, né, na nossa
primeira situação, ele tinha um total de pagamento de R$200. Nos dois exemplos que eu trouxe, no primeiro ele pagou tudo, fechou, sem encargo nenhum. No segundo ele fez o pagamento do mínimo. Aí a gente foi para o crédito rotativo. E ele tinha a terceira opção que eu tinha adiantado para vocês, que é de fazer o parcelamento. Aí ele ia fazer o parcelamento dos R$200. Como é que ia funcionar? Sobre esses R$200, ele ia contratar uma operação de crédito e ele ia ter que pagar 3 vezes de R$80, por exemplo. Esse seria o parcelamento. Não está indo a crédito rotativo. Eu estou fazendo um parcelamento e notem que a resolução determina que as condições desse parcelamento sejam mais vantajosas do que a do crédito rotativo, porque senão não faria sentido, né? Continuando. Cliente paga apenas o mínimo e não paga o restante, que foi o que a gente viu. Situação em que adere ao crédito rotativo, porque ele não fez o parcelamento, que sujeita o titular do cartão ao pagamento dos juros e dos encargos financeiros previstos em contrato, sendo vedada a cobrança de juros adicionais punitivos, comissão de permanência. Então aqui, né, se ele fez o pagamento do mínimo, lembrem que eu falei que ele não entra em inadimplência, mas ele vai ter que pagar os juros do crédito rotativo. Agora, juros de atraso ele não paga. Seria diferente se ele não fizesse nem o pagamento do mínimo. Aí ele ia ficar inadimplente e ia ter que pagar os encargos de juros, além de juros e IOF, ia ter que pagar juros de mora e atraso, que estão aqui, a gente já vai ver. Pagamento de valor inferior ao mínimo, sem parcelamento. O cliente vai ficar inadimplente, podendo ser aplicados os procedimentos previstos no contrato para situações de inadimplemento. Juros do crédito rotativo, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou sobre o saldo devedor não liquidado, multa de 2% sobre o principal e juros de mora de 1% ao mês. Então, né, se eu, por exemplo, não fizer nem o pagamento de 30 ou fizer algum valor abaixo do pagamento mínimo, a diferença, ou todo o valor, se eu não fizer nem o pagamento de nada, vai para crédito rotativo, vou ter juros, vou ter IOF sobre o crédito rotativo e ainda vou ter os 2% sobre o valor principal e mais juros de mora. Tá? Parcelamento automático. O eventual parcelamento automático do saldo de crédito rotativo depende de interesse tanto da instituição financeira quanto do cliente. Então, por exemplo, nessa situação aqui, em que os meus R$170 eles foram para crédito rotativo, a instituição financeira ela pode, juntamente com o cliente, definir que automaticamente, ao invés de ir para crédito rotativo, esses R$170 eles vão já para parcelamento, quando tiver algum valor para ir para crédito rotativo. Aí, ao invés de ir para crédito rotativo, vai direto para a opção de parcelamento. Mas, para que isso aconteça, tem que ter a concessão do cliente. Tá? Não é ele que vai pedir o parcelamento daí. Não. Se ele fizer um pagamento, por exemplo aqui, né, chegou nessa situação, o cliente fez o pagamento do mínimo, R$30, ficou faltando 170. Ao invés de ir para crédito rotativo, automaticamente vai para parcelamento. Aí, como é 170, pode ser que seja 3 vezes de R$70, por exemplo. Vai direto para essa opção aqui. Mas para isso, tá? Depende do interesse, tanto da instituição quanto do cliente. E mesma situação. Caso a instituição tenha interesse em oferecer o parcelamento do saldo devedor da fatura, as condições oferecidas ao cliente devem ser mais vantajosas do que aquelas do crédito rotativo, né? Senão não faz sentido também. O saldo devedor da fatura do cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, máximo de 30 dias. Lembra que eu falei, né? Na próxima vez aqui, esse valor não vai a crédito rotativo. Ele tem que ir ou pagamento total, ou então parcelamento. E esse parcelamento tem que ser em condições melhores do que o crédito rotativo. Transcorrido esse prazo, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo. E é vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados. Tá? Então, por exemplo, se eu fiz essa opção aqui de parcelamento, esse valor que está sendo parcelado ele não pode ir a crédito rotativo. É essa a vedação que a gente existe. Bom, os cartões de crédito, a gente viu que ele tem a anuidade, que é para recompensas lá, para os serviços de benefícios e recompensas. E é uma forma aí que as instituições emissoras elas também são remuneradas. Mas além disso, tá, existem tarifas que podem ser cobradas dos clientes pelo uso do cartão de crédito. Vamos ver. A anuidade está aqui.
Emissão de segunda via do cartão. Tá? Então, por exemplo, fui lá e perdi meu cartão. Vou solicitar uma segunda via? Posso ser tarifado. O uso do cartão para saque em espécie. Sim, lembrem, o cartão ele tem um limite, né? Que é de R$1.000. Eu posso utilizar para fazer compras? Posso. Mas eu também posso fazer o saque desse limite. É como se fizesse um saque do meu cheque especial, do meu limite de conta. Eu vou incidir em juros, vou ter crédito rotativo, mesma coisa, a diferença é que eu estou pegando esse dinheiro em espécie. Bom, se eu fizer o saque em espécie, eu posso ser tarifado por conta disso. O uso do cartão para pagamento de contas, né? Peguei um boleto e fiz o pagamento com cartão de crédito, posso ser tarifado. Pedido de avaliação emergencial do limite de crédito. Tenho então R$1.000, quero solicitar um aumento de limite emergencial para a minha instituição. Ela vai fazer a análise de crédito, mas ela pode me cobrar uma tarifa. Envio de mensagem automática relativa à movimentação ou lançamento na conta de pagamento vinculado ao cartão de crédito. Então, sabem aquelas mensagens que chegam quando a gente faz uma compra com cartão de crédito? Bom, essas mensagens elas podem ser tarifadas. Fornecimento de plástico de cartão de crédito em formato personalizado. O cartão, por exemplo, ele tem uma estampa personalizada, pode ser tarifado. Fornecimento emergencial de segunda via do cartão de crédito. Mesma ideia do que essa segunda via, né? Só que aqui de maneira emergencial também pode ser tarifado. Então percebam que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de tarifa no uso de cartões de crédito. E ainda vale a pena a gente ver quais as modalidades de cartão de crédito que a gente tem. Tem o cartão de crédito básico, que é exclusivo para pagamento de compras, contas ou serviços. É um cartão básico, ele não é associado a programas de benefício ou recompensas. Mas ele pode ter anuidade. E essa é uma questão de prova que geralmente pode aparecer, tá? Por quê? O que a legislação fala é que o preço da anuidade para a sua utilização deve ser o menor preço cobrado pela emissora entre todos os cartões por ela oferecidos. Apesar de ele não ser associado a programas de benefícios ou recompensas, ele pode ter cobrança de anuidade para remunerar lá a instituição. Não estou dizendo que ele não pode ter, de novo, reforço. Ele pode ter, a diferença é que tem que ser o menor valor. Então, se a instituição ela tem o cartão, por exemplo, Standard, tem o cartão Gold, tem o cartão Platinum e tem o cartão, vou puxar mais para baixo aqui. Esses são cartões que eu estou colocando aqui, são cartões diferenciados. Tá? Standard, Gold, Platinum e Black. São cartões do tipo diferenciado. Cada um vai ter uma anuidade, correto? Vamos supor, do Standard, a anuidade é R$120. Do Gold é 240. Do Platinum é 360. E do Black, 480. Isso daqui em valores anuais. Tá? Porque cada cartão aqui ele tem um status maior, né? Mas na verdade eles têm mais benefícios. Então, o Standard ele vai acumular pontos em uma determinada conversão. O Black ele vai ter uma conversão melhor, vai ter seguro de viagem, né? Vai ter sala VIP em aeroportos. Então, o cartão Black tem mais benefícios, mas a anuidade é maior. E aí tem o cartão básico, que ele não pode ter esses benefícios, mas ele pode ter anuidade. Só que vai ter que ser a menor anuidade em relação a esses cartões aqui, que a instituição tem. Então, se esse cartão ele tem uma anuidade de R$60, tá dentro da regra, tá? Por que é cobrado? Para remunerar a administradora de cartão de crédito, né? Porque não tem aí associação em programas de benefícios ou recompensa. Cartão, claro que hoje em dia, né? Hoje em dia, devido à concorrência, a gente viu que alguns cartões podem nem ter, mesmo esses daqui, podem nem ter anuidade. Ou tem anuidade e possibilita a redução de acordo com o total de uso do cartão. Cartão diferenciado é o cartão de crédito que, além de permitir o pagamento de compras, está associado a programas de benefícios e recompensas, tais como a geração de pontos ou acumulação de milhagens. Cartão de crédito consignado é um produto com as funções de cartão de crédito e de empréstimo consignado. Os valores da dívida são, em parte, cobrados na forma de fatura de cartão e, em parte, mediante desconto, consignação em folha de pagamentos e salários. Então, existe o tal do empréstimo consignado. Para quem não conhece, basicamente funciona assim. A pessoa ela recebe um salário de R$3.000 em uma instituição financeira, na conta corrente dela. Quando ela faz um empréstimo consignado, vamos supor que ela faz um empréstimo consignado de 52 vezes, nossa, que número, né? 60 vezes de, não sei, vou colocar aqui R$300. O
que vai acontecer? Se ela fez um empréstimo consignado, ao invés de ter que pagar boletos desse valor, ao invés de ter uma cobrança em débito em conta dessas parcelas, se ela fez um empréstimo consignado, esse valorzinho de parcela vai descontar direto no salário dela, vai ficar consignado na folha de pagamento. E aí, ao invés de receber R$3.000 lá na conta corrente dela, ela vai receber R$2.700, porque esse valor desconta direto da folha de pagamento aonde ela tem conta, onde ela tem conta corrente, tá? Então, para a instituição financeira é melhor, né? Porque não precisa que o cliente faça o pagamento por conta ou que ele deixe saldo na conta para debitar em conta. Não. Sempre que a folha ela cair de pagamento, o valor já vai ser debitado automaticamente, sem que o cliente tenha que fazer nada. E não é débito em conta, reforço, é direto na folha de pagamento. O cliente nem tem a opção de deixar a conta sem saldo. A instituição ela só vai se dar mal se o cliente ele trocar a folha de pagamento dele. Mesmo assim, ainda pode descontar, né? Se ela tiver algum termo de autorização. Só vai se dar mal, então, se o cliente perder o emprego, porque daí não vai ter mais folha de pagamento. Esse é o empréstimo consignado. E o cartão de crédito ele funciona mais ou menos assim. Só que ao invés de a gente ter essa 60 vezes de R$300, o que a gente vai ter é o seguinte. Por exemplo, o cliente gastou um total de fatura de R$2.000. E o pagamento mínimo, vamos supor aí que é de R$300. Ele tem que fazer o pagamento de R$2.000, correto? Que foi o total da fatura. Só que esses R$300 que correspondem ao pagamento mínimo, eles podem vir descontados direto na folha de pagamento. E aí o cliente só vai ter que fazer o pagamento da diferença, que é os R$1.700, porque o pagamento mínimo ele já está sendo consignado em folha de pagamento. Então, cartão de crédito consignado é isso. Os valores da dívida são em parte cobrados na forma de fatura de cartão, a diferença entre os R$2.000 e os R$300, e parte mediante o desconto, consignação em folha de pagamento de salários, que são esses R$300 que eu coloquei aqui de exemplo, o pagamento mínimo. Daí ele recebe no salário dele apenas a diferença. Bom, pessoal, eu vou fazer um corte aqui e a gente volta na sequência para resolver as questões sobre cartão de débito e cartão de crédito.